estamos aqui prontos para mais uma aula de física. Desta vez, o assunto de hoje será de máquina simples, beleza? Para nós falarmos de máquina simples, novamente, começando do começo, vamos falar aqui agora do conceito de máquina simples, né? O que é uma máquina simples? É uma máquina é considerada simples quando é constituída de uma só peça, ou seja, a mais simples possível, constituída de uma só peça. Em toda máquina simples estão associados os três elementos, né? Agora vamos falar dos três elementos principais que estão sempre presentes numa máquina simples, tá? Aí ele bota aqui, ó, força potente. O que seria isso? Força potente, e que a abreviação é P. Toda força capaz de produzir ou de acelerar o movimento, né? Então, a força potente é toda força capaz de produzir ou de acelerar o movimento. Aí aqui o exemplo, é a força que o homem faz. Bacana? Então, a força que a gente faz, ou que uma máquina faz para exercer, é chamada de força potente. Tá? No item B, vem aqui o conceito de força resistente, que é toda força capaz de se opor ao movimento. Aí ele diz como exemplo a força que um objeto faz na máquina, resistindo à ação daquela máquina. Beleza? Tá? Se eu quero elevar um peso, né, e eu estou fazendo essa força, a força que eu faço é a força potente. Tá? E a força de resistência, que é o peso do corpo, né, é a força resistente. Tá? E aqui eu tenho um outro ponto, que é o ponto fixo, né? Que é o ponto de apoio da máquina, né? Beleza? E aqui eu tenho um exemplo de uma máquina simples, que nada mais é que uma alavanca, né? E a gente vai falar do conceito depois, mas vamos já falar aqui anteriormente, tá? Eu tenho aqui um exemplo em que eu tenho uma barra, correto? Nesta barra, ela está sobre um ponto de apoio, que é esse ponto A, e ela tem esse movimento de giro, ela faz isso, beleza? Uma barra sobre um ponto de apoio, apoiada em A que gira, tá? De um lado da barra, eu tenho um peso, né? Pode ser uma pedra, um bolo de terra, um bolo de argila, né? E aqui tem um camaradinha que está o quê? Executando uma força, beleza? Aqui é P não, aqui é F, né? Executando uma força F, beleza? Ele executa essa força F para tentar o quê? Levantar esse corpo, né? Então, aqui é a força que ele executa, beleza? É a força potente, a força que o homem faz, tá? Aqui é a resistência a esse movimento. Por quê? Porque ele é pesado, ele não quer subir, correto? Então, é a resistência, é a minha carga, tá? E o ponto A é meu ponto de apoio, meu ponto fixo, tá? O ponto de apoio normalmente é um ponto fixo, beleza? Então, aqui, a força que o homem faz é a força potente, a força que a carga faz, né, resistindo à força do homem, é a força resistente. E meu ponto de apoio é meu ponto fixo. Porque eu estou fazendo questão de pontuar essas três partes principais de uma máquina simples. Porque os três conceitos de alavanca vão se ater à posição relativa de um em relação ao outro, beleza? E agora vamos falar sobre alavancas. O que é uma alavanca? Nada mais é o que a gente já mostrou aqui, mas vamos para o conceito. A alavanca é uma barra rígida que pode ser reta ou curva, móvel em torno do seu ponto de apoio, né? Então aqui nós temos o seguinte, ó. É uma barra rígida que tem o seu ponto de apoio, e nesse ponto de apoio ela é o quê? Móvel, ela tem esse movimento aqui, ó. Beleza? Então, isso é uma alavanca, tá? E quais seriam os tipos de alavanca? Como que nós vamos classificar as alavancas quanto ao tipo, né? É o que eu já falei anteriormente.
vai depender do posicionamento relativo da força potente, da força resistente e o ponto de apoio. Tá? Então vamos aqui aos conceitos. O primeiro tipo de alavanca que eu tenho é a chamada alavanca interfixa. O que é interfixa? Com o apoio entre a potência e a resistência. Ou seja, o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. Como aqui, ó. Eu tenho um ponto de apoio. A força potente está de um lado, a força resistente está de outro, beleza? Então, isso aqui, que pode ser uma gangorra, por exemplo, é o exemplo de uma alavanca interfixa. Beleza? Então, isso aqui é o exemplo de uma alavanca interfixa, em que o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. Beleza? Então, gangorra, por exemplo, uma alavanca simples ou uma gangorra, né? É o exemplo de uma alavanca interfixa. Mas temos outro desenho aqui. Veja bem o seguinte. Aqui é uma tesoura, certo? Uma tesoura serve para quê? Para cortar objetos. Bacana. Onde está o ponto de apoio da tesoura? Onde ela tem o movimento, ponto de giro? Aqui é o meu apoio. Beleza? Onde está a força potente? A força que eu vou fazer para o corte? Está aqui. Aqui é potente. Onde eu vou botar meu dedo e vou apertar. Beleza? É a força que o homem faz. Força que o homem faz. Vou apertar. Né? E aonde está a minha resistência? Algo que vai resistir quando eu apertar. É o objeto que está sendo o quê? Cortado. Pode ser um papel, pode ser uma lâmina de aço. Você vai cortar, então aqui está o quê? A resistência. Vejam que o ponto de apoio está entre a resistência e a potência. Então, se o ponto de apoio está entre a resistência e a potência, esse tipo de alavanca é uma alavanca interfixa. Então, gangorra e tesoura são os exemplos, tesoura, são os exemplos de uma alavanca interfixa. Tranquilo? O próximo exemplo de alavanca, o próximo tipo de alavanca, é a alavanca interresistente. Do que consiste a alavanca interresistente? Ela consiste com a resistência entre o ponto de apoio e o ponto da potência. Ó, com a resistência entre o ponto de aplicação da potência e o ponto de apoio. Veja bem o seguinte, antes de a gente voltar lá, interfixa, né? Inter. Toda vez que a palavra tiver inter, é como se estivesse no interior, no meio, né? Então, interfixa, eu não tenho potência e resistência. Onde é fixa a alavanca? Onde é fixa a alavanca? Normalmente no ponto de apoio. Então, interfixa, o apoio fica no meio. Interfixa, o apoio fica no meio. No meio de quem? Entre a potência e a resistência. Interresistente, a resistente fica no meio. No meio de quem? Entre o apoio e a potência. Vamos ver isso aqui, ó. Interresistente. A resistência fica no meio. No meio de quem? Do apoio e da potência. Nessa primeira figura aqui eu tenho um quebra-nozes. Beleza? Como que ele funciona o quebra-nozes? São duas alavancas que são articuladas aqui. E aqui é o meu ponto de apoio. Beleza? Eu vou aplicar uma força aqui, não é isso? Aplicar uma força, né? Quando eu aplico essa força, onde está a minha resistência? Está aqui no meio. Então aqui é apoio, potência e aqui é a minha resistência. Interresistência. A resistência está no meio do apoio e da potência. Então aqui é um exemplo de alavanca interresistente. Tá? Então qual seria o primeiro exemplo nosso de alavanca interresistente? Quebra-nozes. Vamos botar aqui, ó. Quebra-nozes. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo ali eu tenho um carrinho de mão. Como que funciona um carrinho de mão? Ele tem uma roda em sua extremidade
né? Que ela vai estar apoiada no chão, e essa roda é meu ponto de apoio. É o meu apoio. Beleza? Essa roda é o meu ponto de apoio. O carrinho, ele vai estar carregado, não é isso? Com alguma carga, vou botar aqui, ó, de pedra, né? A pedra é quem? É minha carga, é a minha resistência. A pedra é minha carga, é minha resistência. Tá? E a pessoa, o homem, faz o quê? Faz a força aqui no cabo. Normalmente para cima. Quando ele faz essa força pelo cabo, normalmente para cima, essa força é a minha potência. Veja bem, a resistência está entre a potência e o apoio. Então, o carrinho de mão é um exemplo de alavanca interresistente. Inter no meio. Então, a resistência está no meio. No meio de quem? Do que sobra, né? Do apoio e da potência. Aqui, a fixa. Fixa é o apoio, né? Inter no meio. Então, o apoio está no meio. Né? No meio de quem? No meio da potência e da resistência. Beleza? Então, aqui, ó, carrinho de mão também é um exemplo de quê? Alavanca interresistente. Um outro exemplo aqui, ó, é o nosso abridor de garrafa, né? É um outro exemplo de alavanca interresistente. Beleza? Você apoia num lado, a resistência está aqui no meio e você faz a força, beleza? Você apoia no lado, ela pega aqui a tampinha da garrafa e você puxa, tá? É um exemplo de alavanca interresistente. Vamos aqui para o nosso último exemplo de tipo de alavanca, a interpotente. Intermeio, potente de potência. A potência está no meio. No meio de quem? Entre o apoio e a resistência. Então vamos lá, com o ponto de aplicação da potência entre o ponto de aplicação da resistência e o apoio. Um exemplo aqui clássico é a minha pinça, correto? Como assim a minha pinça? Aqui está quem? Né? O meu apoio, beleza? É onde une as duas partes. Aqui eu tenho uma pinça que está pegando um material, né? Uma bolinha aqui, uma ervilhinha, beleza? Essa ervilhinha é a minha resistência. Resistência, apoio. E aonde você pressiona a pinça? Onde o homem faz força? Aqui no meio. Né? Então aqui está a minha potência. Beleza? Então, a potência está entre o apoio e a resistência. Então, esse caso aqui é o caso de uma alavanca interpotente. Tá? O mesmo paralelo pode ser colocado para o cortador de unha, né? Em que a unha vai estar aqui, aqui vai estar fixo e você vai apertar aqui, fazendo a força para cortar a unha. Então, pinça e cortador de unha pinça e cortador de unha são exemplos de alavancas interpotentes. Beleza aí, galera? Então, hoje foi dado os conceitos de máquinas simples, né? E os tipos de alavancas. Na próxima aula, entraremos no conceito de momento ou torque, que tem tudo a ver com isso, né? Para nós começarmos a exemplificar matematicamente nossos exercícios. Muito obrigado, bom dia.